Oi, Leste, muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Cíntia Souza, sou especialista em extensão de cílios segura. Estou aqui no meu canal para te passar mais conteúdo sobre extensão de cílios e lash lifting. E hoje o nosso assunto é sobre a escolha perfeita do molde para lash lifting. Então, se você é uma lash designer, seja muito bem-vinda ao meu canal. Já clica aqui no botão, se inscreva e fique por dentro de tudo que acontece aqui, das novidades. Eu trago sempre muitas dicas para vocês. Então se inscreve aqui no canal e aproveita para me seguir também nas redes sociais, onde eu compartilho com vocês muito conhecimento e eu gosto de sempre agregar na vida de você, lash designer, que está em busca de mais conhecimento. Então, hoje a gente vai conhecer a diferença entre os moldes para lash lifting e você vai entender qual é a escolha ideal na hora de você escolher qual molde, qual efeito você vai dar para a sua cliente. Vamos começar falando um pouquinho sobre os tipos de molde, tá? Hoje a gente tem esse molde nuvem, que é esse que eu tô mostrando para vocês, tá? Esse rosinha, que ele é menor no canto interno, menor no canto externo e ele tem a maior curvatura dele no centro, tá? Todos os moldes, eles têm vários tamanhos. Então, o molde nuvem, ele tem 5 tamanhos. O S, que é o menor, o M, que é o médio, M1 e M2, que é intermediário, e o L, que é grande, para cílios bem grandes, tá? Esse molde é o mais conhecido que tem. Antigamente a gente só tinha esse efeito mesmo para dar, só tinha esse molde, então não tinha como a gente inventar muita coisa, tá? Apesar de que com um molde nuvem você consegue fazer tanto a projeção quanto a curvatura dos fios. E eu vou mostrar para vocês como, tá? Hoje, nessa aula aqui. Então fica ligadinho aí. Trocando aqui, esse molde é o molde russo agora, tá? Ele chegou há pouco tempo no mercado e você pode ver que ele já faz um efeito gatinho. Aqui no canto interno ele é menor e aqui no canto externo ele já é a curvatura dele é maior, tá? Então, para cílios que tem o canto interno menor e o canto externo maior, a gente pode utilizar esse molde aqui. Porém, se os cílios da sua cliente for um cílios natural, que já é em formato de boneca, ele tem o tamanho maior no centro e tamanhos menores no canto interno e externo, esse molde não vai funcionar. Porque se a parte externa vier aqui para onde ele é mais grossinho, né, que ele tem maior curvatura, os cílios não vai chegar até o ponto de curvatura dele, que é aqui no centro. Então, a parte do centro vai ficar super curvada e a parte do canto externo não vai curvar, porque ele não tem tamanho para chegar até a curvatura, tá? Nós temos hoje também esses moldes que chamamos de moldes infinitos, tá? Eles também são moldes anatômicos, eles não precisam de cola, tá? Para acoplar nos olhos. A mesma coisa desse molde aqui, tá? Mas eu também já ensinei aqui um truque para vocês no canal para fazer o molde de vocês nuvem normal se tornar anatômico. Então, volta alguns vídeos aí para você poder aprender e fazer isso também em todos os seus moldes para não precisar ficar gastando mais com cola, né? A gente economiza aí a cola e economiza o tempo, que é muito importante. E esse molde aqui, a diferença dele é que ele vai dar mais projeção para os fios do que curvatura. Você pode ver aqui, ó, que ele não tem tanta curvatura, ele dá mais projeção. Por isso ele nem tem essa barra aqui essa barriguinha que os outros moldes têm, ele não tem a barriguinha bem formada como os outros. Tá vendo aqui que tem o limite? Esse molde infinito ele não tem o limite porque ele vai projetar esses fios para cima. Então, a chance do fio ultrapassar o limite seria grande, né? Então, nesse molde aqui, o infinito ele não tem, ele vai dar mais projeção, tá? Então, se você quer que a sua cliente fique com os cílios mais para cima, que ele apareça mais, esse molde aqui é o ideal para você. Outro ponto, se os cílios forem cílios pequenos, que você não consegue no molde aqui, vamos supor que o seu molde S já não tá trazendo, os cílios dela não tá chegando até a metade aqui, ó, você não vai conseguir dar uma curvatura bacana para ele, você pode optar
pelo molde infinito, porque você vai conseguir, você pode pegar um molde maior, tá? Do infinito, que você vai conseguir aí dar uma curvatura para esses cílios. Eu tô apontando aqui o rosa, mas você vai ver na hora, você vai testar na hora todos os tamanhos para você saber qual que tá dando uma diferença bacana para sua cliente, que ela não vai achar que não deu, né? Porque se de repente você usar o molde S aqui, que ele não tá chegando até o ponto de curvatura, como ele não vai fazer a curvinha, né? Ele não vai curvar, a sua cliente pode achar que não deu resultado, tá? Então aqui você vai escolher no molde infinito um molde que melhor se adequar para ela, tá? Que você achar que ele ultrapassou ali o ponto de curvatura e que ele vai dar uma projeção bacana, tá? Esse é o molde agora que para cílios curtos eu tô adorando. Eu costumo usar bastante esse molde quando eu vejo que a cliente tem os cílios mais curtinho e talvez ele não vá curvar o quanto ela espera. Então eu opto por já utilizar esse daqui, tá? Tá? Vejam aqui esse exemplo. Os cílios dela, ó, aqui no canto interno, ele tá vindo até quase o limite, ó, do molde. Tá vendo? O limite tá aqui, ó. E os cílios dela, ele tá aqui quase no limite no canto interno. No meio, ele já começa a baixar, ó. Ele tá aqui, agora no meio ele tá aqui. E olha o canto externo dele aqui, ó. Lá no final. Tá vendo? Por que que isso aconteceu? Escolha do molde errada, tá? Esse molde, essa parte aqui, ó, ela é muito maior do que essa parte aqui, tá? Então, o que que acontece? Esse cantinho aqui, ele curvou mais, e esse daqui, onde ele é mais gordinho, ele tem mais curvatura, ele desceu. Quando ela abrir os olhos, a parte do canto interno vai estar super curvada e a parte do canto externo vai estar para baixo. Tá? Ele não vai ficar harmônico. Se fosse um molde nuvem, aqui nesse cantinho ele estaria menor, aí ele viria aqui aumentando a curvatura no centro e depois ele iria diminuir novamente, tá? O tamanho do molde. Então, esses cílios aqui ia estar mais para cima, ele ia conseguir curvar mais. Como ela colocou aqui esse molde de gatinho para esses cílios, ele não vai ficar harmônico, tá? Ele foi contra aqui o design natural dos cílios. Então, é necessário que você analise o olhar da sua cliente antes de escolher o molde, tá? Observe se o canto interno dela, ele é bem menor, se o canto externo, ele é grande. Na hora de testar, você puxa o canto externo e vê realmente se ele vai chegar até aqui, tá? Até mais em cima do que o canto interno, ou se ele vai ficar mais para baixo, porque se ele ficar para baixo, a impressão que dá quando ela abre o olho é que a parte do comecinho tá mais curvada e a parte do final tá mais para baixo, tá? Ele não fica harmônico. Então é por isso que a gente precisa analisar os cílios natural antes da escolha do molde, tá? Se fosse, por exemplo, esses cílios aqui, com certeza ele ficaria melhor, porque aí sim iria curvar bastante o início e o final, e o centro ia ser onde realmente os cílios dela é maior, ele ia ser o que mais iria chamar atenção, né? A curvatura dele. Ou ela poderia pegar uma projeção aqui com esses cílios também, porque a projeção é diferente de curvatura. Então, se você deseja utilizar a projeção, você vai escolher esse tipo de molde aí. Lembrando, gente, que o seguinte: aqui, esse molde tem todos os tamanhos, né? Ele começa aqui do menorzinho e vai aumentando. E essa parte gordinha aqui, ó, que não é muito gordinha, mas é gordinha, né? Mais gordinha no molde, ela também vai aumentando. Então, cuidado para não pegar um molde muito reto aqui no começo, porque aí você pode quebrar, tá? Os cílios da sua cliente. O que vai acontecer? A projeção é o seguinte: quando ele sai da raiz, ele já sai projetando para cima, tá? Por isso que o gordinho desse molde infinito, ele não é tão para frente, ele não dá a curvatura. O normal é ele já sair da raiz fazendo a curvatura, tá? E aqui não, na projeção ele já sai da raiz direto para cima. Você olha os cílios, ele já tá projetado para cima, tá? E aí o que que acontece? Pode dar um degrauzinho embaixo,
né, de onde sai a raiz que ele sobe, pode dar um degrauzinho. E aí, quando ele começa a crescer, esse degrauzinho fica mais visível, tá? Então, toma cuidado com isso. Se você for fazer projeção, escolhe um molde maior, escolhe um molde que dê realmente um pouco mais de curvatura. É claro que ele vai dar projeção, ele é um molde feito para projeção, né? Ele não faz a curvatura C, ele faz uma curvatura como se fosse L, tá? Que é o molde de projeção, mas escolhe um molde maior para que ele não deixe tão reto, tá? Quando você for puxar, se você vê ali no molde que os cílios está saindo da raiz direto para cima, você escolhe um molde maior que ele vai dar uma leve curvaturinha ali no início da raiz, para você não deixar esse degrau, tá? Então, relembrando, nós temos o molde infinito, que é para projeção. Esse molde é para você trabalhar com projeção. Nós temos o molde russo agora, que é para efeito gatinho, que é para as clientes que têm a parte externa muito maior e a parte interna menor do olho, tá? E temos o molde nuvem, que ele é para clientes que têm o design já dos cílios como efeito boneca, que são os cantos menores e o tamanho maior no centro. Vocês já sabiam disso, gente? Conta para mim nos comentários aqui, para tudo agora e conta aqui embaixo para mim se vocês já sabiam disso. Porque quando eu descobri, eu fiquei assim, por que eu nunca pensei nisso? Né? Por que a gente vai fazendo assim, ó, no automático, a gente não presta atenção direitinho antes de fazer as coisas, né? Então, eu sempre utilizava esse molde nuvem em todas as clientes, e na verdade não, né? Se ela tem o canto externo muito maior, o que vai acontecer? Se ela tem um canto externo maior, você vai colocar aqui o cantinho interno, ele vai ficar ok, o meio vai ficar bem curvado e o final vai passar do limite do molde. Já aconteceu isso com vocês? Já até aconteceu comigo de eu ter que puxar um pouquinho esse molde para cima para ele não passar aqui do limite. E olha só, se eu soubesse disso antes, eu poderia ter usado esse tipo de molde. Mas também a gente não tinha muita novidade no mercado, né? Há um tempo atrás no lash lifting, e agora a gente tem todas essas novidades. Mas elas vão chegando, às vezes a gente vai usando sem saber, né? Quem está iniciando vai comprando molde sem nem saber qual é o efeito que ele vai dar, quando que ela pode usar, como escolher o molde ideal para cliente. Então, esse é o intuito do meu vídeo, trazer esse conhecimento para vocês, deixar vocês agora conscientes do molde que vocês vão escolher na hora do lash lifting. Me conta aqui nos comentários se você já tinha pensado nisso, se você também escolhe os moldes dessa forma, se você está acostumada a analisar os cílios da sua cliente também dessa forma, e eu espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, fiquem por dentro das novidades e me sigam nas redes sociais para mais dicas. Um super beijo!